Agora chegou a hora de você continuar o seu relatório de estágio. Sim, mas existe aí um probleminha. Como é que vamos fazer? Afinal de contas, relatório de estágio não é apenas um trabalhinho. Ele tem que estar em conformidade à norma ABNT. E se você está fazendo engenharia de produção, também existem alguns cuidados. Afinal de contas, existem indústrias de base, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Qual é a indústria? Qual é o tipo de indústria que você está fazendo o seu estágio? Você percebe? Tudo isso deve estar já na sua fundamentação teórica. Só esse detalhezinho. Então, como existem alguns detalhes que você deve saber para agregar no seu relatório de estágio, vem comigo que o Engenharia Carga Rápida Tech está começando. E hoje nós trataremos do e-mail enviado pela Gabriele, que quer saber detalhes de como elaborar um relatório de estágio em engenharia de produção. Então, vem comigo, mas antes, clique no joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas importantes para a vida do engenheiro de campo, tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém que serão importantes para a execução do seu TCC, elaboração do seu relatório de estágio e, sobretudo, para o dia a dia do engenheiro de campo. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.gmail.com ou solicite o seu tema via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema encaminhado para o Engenharia Carga Rápida Tech desta semana é Relatório de Estágio na Produção e foi enviado pela Gabriele. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras, com novas tecnologias de campo. Gabriele, o Engenharia Carga Rápida Tech agradece o seu e-mail enviado solicitando em como elaborar um relatório de estágio dentro do chão de fábrica produtivo. Perceba, um relatório de estágio também deve seguir a norma ABNT. Sim, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é interessante que você vá já na biblioteca da sua faculdade e retire um livro de como elaborar trabalhos acadêmicos a partir da norma ABNT. Gabriele, se você está fazendo um estágio na área de produção, provavelmente o seu curso escolhido de engenharia deve ser engenharia de produção. Então, está consistente este estágio com relação ao curso escolhido. Bem, um relatório de estágio, ele deve ser um relato que segue a norma ABNT. Sim, e o que é um relato? Um relato, ele deve tratar de todas as suas atividades desenvolvidas
em chão de fábrica. Sim, que você está desenvolvendo dentro da fábrica. Mesmo que você esteja atuando dentro de um controle de qualidade, você deverá relatar as suas atividades diárias que você tem dentro do seu estágio. Mas perceba, como é um relatório de estágio, ele deverá ter um tema, um índice, um resumo, mas pelo fato de ser um relatório de estágio, não há introdução. Afinal de contas, introdução deve apresentar um problema. E em relatório de estágio nós não abordamos problemas, nós abordamos rotina de estágio. Sim, um relatório de estágio deve tratar da rotina diária do seu estágio. Sim, um relatório de estágio deve conter toda a sua rotina, tudo que você faz diariamente dentro do seu estágio. Você deve ter ali uma rotina de atuação de estágio, e é isso que é um relatório de estágio. Mas perceba, não dá para uma pessoa leiga ler um relatório de estágio de alguém que estuda engenharia e compreendê-lo, não é mesmo? Então, antes de você fazer o relato, onde você trata das atividades, antes você põe aqui no início uma fundamentação teórica, pois desse modo, quem ler o seu relatório de estágio, ler as suas atividades desenvolvidas no seu relatório de estágio, irá compreender o que você faz. Então, perceba, aqui existem alguns cuidados que nós devemos ter. Vamos vê-los. Então, vamos ver como deve ser feita a fundamentação teórica de um relatório de estágio de um estudante de engenharia de produção que está atuando na área escolhida. Veja, uma organização produtiva pode inicialmente atuar em 3 frentes. Indústria de base, ou seja, uma indústria que gera matéria-prima para as demais indústrias. Outro tipo de indústria é a indústria de bens de capital, que são as indústrias que fazem máquinas. Sim, primeiro temos as indústrias de base. As indústrias de base, por exemplo, indústrias siderurgias que fazem aço, elas abastecem as indústrias de bens de capital para a fabricação de máquinas. E estas máquinas irão ser vendidas para as indústrias de bens de consumo. Então, qual é o seu tipo de indústria? É indústria de base, indústrias de capital ou indústrias de bens de consumo? Isso deve constar em seu relatório de estágio e você deve discriminar e explicar isso na fundamentação teórica do seu relatório de estágio. E daí você já percebe que este tópico no relatório de estágio é um tópico comum, ou seja, todos os relatórios de engenharia de produção que são feitos em fábrica devem constar qual é o tipo de empresa que o estágio está sendo feito, se é uma indústria de base, uma indústria de bens de capital ou uma indústria de bens de consumo. Isso é um tópico comum. Outro tema comum que deve constar da fundamentação teórica do seu relatório de estágio é como funciona uma organização produtiva. Para tanto, eu vou ter que fazer uma mágica. Você viu? A tia Valéria é bruxa. Agora veja, como funciona uma organização produtiva. Vou pegar a nossa fábrica. Vamos supor que esta seja a organização produtiva que você está estagiando. Bem,
Uma organização produtiva necessita de matéria-prima. Então, a matéria-prima chega na indústria produtiva. A matéria-prima é descarregada no estoque. Logo, a sua fundamentação teórica deve tratar sobre a matéria-prima que chegou, sobre o estoque, a área de recebimento, a área de transformação e a área de estoque para o aguardo, para a liberação da matéria-prima. Neste caso, agora terá o estoque de produto acabado, abastecerá o caminhão que irá então ir embora. Percebe? Isto aqui é uma organização produtiva. Mas perceba aqui, esta transformação da matéria-prima que ocorreu no centro da fábrica necessitou de energia, água, mão de obra, embalagem, necessitará de fita para fechar a caixa de papelão. Então, você percebe que este todo que envolveu a organização que você está estagiando, ou seja, como ela opera, deve ser comum a todo o relatório de estágio, a toda a fundamentação teórica de relatório de estágio. Vamos agora olhar dentro da fábrica. Vamos supor que toda esta área seja a área produtiva. Um dos sistemas de produção que nós temos e que você pode estar estagiando é o sistema de produção em série. E neste caso, usualmente, um sistema de produção em série possui uma esteira, onde o produto passa pela esteira. Vamos supor ali que este produto seja ali a montagem de um automóvel. Mas não são só automóveis que são produzidos pelo sistema de produção em série. Poderia ser um refrigerador, poderia ser um fogão, poderia ser uma máquina de lavar roupa. Enfim, existem diversos produtos que são produzidos pelo sistema de produção em série e até mesmo utilizam esteiras, porque o sistema de produção em série faz com que a matéria-prima e o produto em fases intermediárias passem pelos setores aos quais são modificados. Perceba aqui que existem então diversos setores no qual o produto será modificado enquanto ele caminha por estes setores. Por exemplo, montagem de peças, encaixe de peças e de componentes, testes de algum periférico do produto. Percebe? Isto então é um sistema de produção em série. E no caso aqui, você deve citar na sua fundamentação teórica o que é um sistema de produção em série, mesmo que você não esteja estagiando nele, pois você deverá tratar no seu relatório de estágio de todos os sistemas de produção. Agora que tratamos do primeiro sistema de produção, que era o sistema de produção em série, vamos tratar do segundo sistema de produção, que é o sistema de produção em lotes. Vamos lá. Neste caso, na área produtiva existirão setores já estabelecidos e que nunca mudam. Cada setor executa um tipo de trabalho específico. Ferramentarias trabalham deste modo, ou seja, existem setores com processos diferenciados de produção. Percebe aqui um processo, um primeiro processo, o segundo processo, o terceiro processo e aqui vamos acrescentar um quarto processo. Então temos aqui 4 processos produtivos onde não sabemos o que irá ser produzido.
Neste caso, quando a matéria-prima chega, ela irá passar de um modo aleatório e tudo depende do produto acabado que se quer no final. Percebe? A matéria-prima irá entrar e ela não necessariamente precisará passar por esta etapa. Ela já pode passar primeiro por este setor, depois ela salta para este outro setor e depois ela vai para um outro setor. Então ela fica zanzando, ela fica cruzando pela fábrica, porque os produtos que esta organização produz são indeterminados. Por exemplo, grandes ferramentarias que fazem ferramentas de corte, dobra e repuxo vão fazer lá vão fazer um estampo com projeto diferenciado, de modo que o cliente especificou. Então, cada estampo terá ali um tipo de processo que irá ser executado, ou terá ali uma coordenação de etapas diferentes, necessitando sempre de uma organização, de uma sequência de etapas sempre igual. Percebe? Você percebe? Cada cliente e em cada projeto a matéria-prima irá saltar pelos setores, irá cruzar pelos setores, e ela ser despachada para o estoque de produtos acabados. Porém, toda organização tem um estoque de recebimento e um estoque de produto acabado. Sim, toda organização produtiva tem os dois estoques, mas a área produtiva, nós já percebemos que existem dois sistemas de produção. Sistema de produção contínua, que possui esteiras, e sistema de produção em lotes, que é este aqui que terminamos de explicar. E agora completamos os 3 sistemas de produção, que são produção seriada, produção em série, que utiliza esteiras. Produção em lotes, onde o produto vai se deslocando ao longo da fábrica, ao longo dos setores, que lhes são de interesse, pois cada projeto é um diferente do outro. E agora então vamos ao terceiro sistema de produção, o sistema de produção de um grande projeto. Grandes projetos, por exemplo, produção de armamentos, podem ser produção de navios, produção de foguetes, produção de submarinos, plataformas continentais. Percebe? São grandes equipamentos, grandes máquinas. E neste caso de grandes projetos, o equipamento é tão grande e tão pesado, tão volumoso, que não há como se deslocar. Perceba um avião, sim, um Boeing, um grande avião, um grande jato. Não há como o grande jato se deslocar ao longo da fábrica. Ele vai ficar parado ali. Esse então grande projeto fica parado e os setores se deslocam até ele. Sim, as empresas se deslocam até o projeto, executam o seu trabalho e vão embora. Por vezes, acontece de ter ao mesmo tempo 2 tipos de setores trabalhando simultaneamente. Sim, na condição de engenharia simultânea, onde atua um e outro simultaneamente, executando trabalho no mesmo campo e na mesma área de produção. Aeronaves são feitas desse modo, e grandes máquinas, extrusoras, máquinas injetoras de plástico ou grandes equipamentos de usinagem também são feitas desse modo. Ficam parados em uma área da planta e os funcionários, os operadores e setores se deslocam até a área para executar os processos necessários a serem executados. Aí, você já percebeu que os 3 sistemas de produção também são comuns à sua fundamentação teórica,
do seu relatório de estágio de engenharia de produção. Bom, agora não precisamos mais disso. Então, vamos à bruxaria. Você viu? Tô gostando disso. É uma bruxaria muito prazerosa. Bem, Gabriele, agora que você já sabe que os relatórios de estágio têm uma fundamentação teórica e mesmo assim existem tópicos de relatório de estágio que devem ser parecidos para toda a sala de aula, afinal de contas, se todos os alunos estão fazendo o mesmo curso de engenharia de produção e o estágio é na área de produção, a fundamentação teórica deve ter pelo menos estes dois tópicos iguais, não é mesmo? Então, Gabriele, agora o Engenharia Carga Rápida Tech tem uma pergunta para você. Sim, a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa a mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook, no Google+, e no Twitter. E agora, vá clicando no sininho. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E não esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. É o joinha que é o mais prazeroso. Complemente o seu conhecimento através dos seguintes vídeos e bibliografia complementar. Guia para elaboração de monografia e TCC em Engenharia de Produção, do Melo. Planejar e redigir trabalhos científicos, do Rei. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações, do Miguel. Também assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Estágio, como se efetivar, edição 010, do Engenharia Carga Rápida Responde. Relatório de estágio, como elaborar, edição 029 do Engenharia Carga Rápida Responde. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema Relatório de Estágio na Produção, tema enviado por e-mail pela Gabriele. Solicite o seu tema de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida, acompanhar o Engenharia Carga Rápida no Facebook, no Google+, e no Twitter. O Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas não falados no seu curso de engenharia, porém muito importantes no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Trabalham como indústria de... Afinal de contas, clique em... Vem comigo, mas antes,
clique no sininho. Que é em uma organização produtiva. Que é em uma organização produtiva. Ou seja, possuem diversos que atuam com um que é o de E agora, vá clicando aí, vá clicando no sininho. Afinal de contas, é o joinha. Mas antes de começar, já vá clicando, vá aí, ó, vá embaixo, vá aqui embaixo, ó, vá clicando no sininho. Afinal, vá clicando no joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. É o joinha que é o mais prazeroso.